Olá, tudo bem? Quero falar sobre alguns detalhes e esses detalhes eles fazem uma grande diferença. Sobre métodos usados pelos cristãos, principalmente os cristãos evangélicos. São elementos que cercam a vida daquele que não tem conhecimento. Esses elementos, um deles é o inferno literal, onde você morre e vai ser queimado para sempre. Então, isso é um método criado pelos pais da igreja e se estendeu, e hoje o inferno é um meio de vida. Porque quando uma pessoa está no leito da morte, ou até enfermo, ou numa situação de dificuldade, muitas pessoas vão até ela e falam assim: isso é castigo de Deus. Isso é para você se achegar a Deus. Como que o homem possa se achegar a Deus por conta própria. Então, inferno, no sentido literal, não existe. A palavra inferno foi colocada pelos primeiros a introduzirem a escritura. Eram palavras como Geena, como Tártaro, que está em 2 de Pedro, como Lago de Fogo, o lixão de Jerusalém. E então esse método ele aterroriza a vida de uma pessoa. Pessoa que errou, caiu pela fraqueza da carne e se vê praticamente no inferno condenado, segundo a religião. Então, esse é um método. Irmão, aceite Jesus, vá para a igreja, porque senão você vai para o inferno. Então, esse é um dos pontos que eu venho falando essa tarde. O outro ponto é a vinda de Jesus. Quando acontece um terremoto na África, em qualquer lugar desse mundo, guerra, para aqui, para ali, para lá, aqueles que estão dizendo que estão em missões, ganhando almas para Jesus, que isso não existe, né? Eles usam esse elemento para dizer: Jesus está voltando. O terremoto na Tailândia, Jesus está voltando, vamos para a igreja. Esse outro elemento é um elemento que leva muitas pessoas para dentro de denominações. Muitas tosquiam aquele que é levado lá. Então, existem vários elementos, mas citando esses 2 elementos, nós podemos ver centenas de pessoas preocupadas, pessoas se obrigando a dar o que tem, pagadismo, coisa dali, a trabalharem, fazerem serviço para determinados grupos de pessoas algemadas e presas porque não têm conhecimento da verdade.
A verdade em Cristo é liberta. Liberdade, não libertinagem, é liberdade. Onde o homem glorifica a Deus e não tem um tutor sobre ele, um homem que comanda a sua vida, que diz o que ele tem que fazer, que diz que ele tem que cortar cabelo, não pode, cortar barba, não pode, usar bermuda, não pode. Até porque isso são usos e costumes. Isso não é doutrina. Doutrina de Cristo é toda palavra que diz em Cristo, vivo por Cristo, estou em Cristo, sou de Cristo, fui justificado em Cristo, fui remido em Cristo. Essa é a doutrina bíblica, que nós não somos salvos por ela, nós somos salvos por graça. Portanto, esses elementos, ainda quero citar outro, dar dízimo, levar dízimo para a igreja, pagar, fazer uma oferta, para dar para Deus, que para Deus me abençoar. Ele está ali para fora. Então, pessoas que pagam até o Bolsa Família, até do Bolsa Família tiram uma parte para dar para determinadas denominações, quando o dízimo não era feito com dinheiro, era feito apenas com cereais. E outra, o dízimo era para Israel. E eles usam um método que dizem assim: se você não der o dízimo, o devorador vai entrar na sua casa. As pessoas pensam que o devorador é o Satanás, que também é uma figura de aterroriza as pessoas. E aquela pessoa acaba se compartilhando, dando uma parte do que tem, e porque ela quer que floresça a sua vida, quer que as bênçãos materiais cheguem. Tudo isso usando métodos da lei para amedrontar as pessoas e criar doutrinas de terror, a doutrina do medo. Portanto, essa é a minha simples opinião. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva e ajude e passe para mais pessoas, para que mais pessoas fiquem informadas e fujam de determinados lugares que aprisionam e submetem a pessoas a sustentar doutores.